Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro. E você confere agora alguns destaques da nossa edição do Link de hoje. Forte temporal causa novas mortes e mais destruição no sul do estado. 2 crianças morreram soterradas e mais de 10 mil pessoas estão fora de casa. Cachoeiro de Itapemirim foi um dos municípios mais atingidos. O rio que corta a cidade subiu mais de 6 metros e inundou lojas e casas. Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, sobrevoa as regiões mais atingidas no Espírito Santo e promete a ajuda do governo federal para reconstruir as cidades. No norte do estado, o Rio Doce ultrapassa o nível de inundação e preocupa moradores de Colatina e Linhares. E a estrada de ferro Vitória-Minas é interditada por causa das chuvas que atingem Minas Gerais e o Espírito Santo. E ainda as notícias de outras regiões do estado nesta segunda-feira. A partir de agora, no Link Espírito Santo. Estamos ao vivo para todo o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo ao Link. 2 crianças morreram neste fim de semana e mais de 11 mil pessoas estão fora de casa aqui no estado por conta das fortes chuvas. Nós vamos direto à nossa redação em Cachoeiro de Itapemirim, que foi um dos municípios mais atingidos, conversar com o Samuel de Fraga, que tem as últimas informações para a gente. Samuel, como é que está a situação por aí agora? Muito boa noite para você. Olá, Fabiana. Olá, Adriana. Muito boa noite a vocês e a todos que assistem o Link Espírito Santo. Olha, essa tragédia que aconteceu aqui em Cachoeiro, ela está sendo considerada uma das maiores já vistas por aqui. Aqui em Cachoeiro, 16 locais foram afetados entre distritos e bairros. Os moradores aqui já estão acostumados com a cheia do rio em grandes proporções, mas não igual a essa. 9 pessoas, incluindo 2 crianças, já morreram desde que as fortes chuvas começaram no estado no dia 17 de janeiro. Mais de 10 mil pessoas estão fora de casa e esse número ainda pode subir, segundo o Corpo de Bombeiros. E a segunda-feira por aqui foi de muito trabalho. As máquinas e caçambas não param. As pessoas trabalham a todo vapor para começar a limpar o rastro de destruição deixado pela chuva que caiu no final de semana. Os prejuízos causados aos comerciantes de Cachoeiro foram enormes devido a essas inundações. Foram prejuízos aí incalculáveis e a gente sente muito isso, se solidarizando com a população. O cenário é de muita destruição. Essa aqui é a rua Lafayette Bernardes e o cenário é de completa destruição. É também uma das primeiras ruas que transborda quando o rio Itapemirim começa a encher. Para vocês terem ideia da altura em que o nível da água chegou aqui, olha só essa residência, gente. A água bateu acima do forro de gesso. Foi um choque bem grande porque eu perdi tudo mesmo, não tem nada que se aproveita. Um guarda-roupa imenso que a gente não consegue mexer, está ali caindo, tá totalmente destruído, tudo. E agora, hein? Como é que vai fazer? Força, fé e recomeçar. Essa inundação. População ribeirinha, favor procurar local seguro. A Defesa Civil fez o alerta. Um grande volume de águas estava chegando pelo rio Itapemirim. As pessoas se aglomeravam para ver a cheia do rio, que subiu rápido na tarde de sábado. Assustador. Quando eu vim de manhã, estava menos. Agora é uma coisa de chorar. Em poucas horas, o rio não comportou mais a força e o grande volume de água e começou a invadir toda a Avenida Beira-Rio. Gente, agora são cerca de 3 horas da tarde. O que está assustando os moradores aqui é que o rio Itapemirim continua subindo. Agora uma visão que a gente não esperava ver, que é a Avenida Beira-Rio e o rio Itapemirim se tornando um só. Em pouco tempo, a água invadiu a Praça de Fátima, ruas no bairro Guandu e trouxe pânico para a população. Essa mulher estava desesperada. Ela ia ajudar o irmão que perdeu tudo. Meus irmãos, uma casa deles desabou, tá tudo perdido lá em Vargem Alta, tudo perdido, não tem nada, não tem nada. Nós juntamos as coisas para poder botar dentro do carro, para poder levar, mas agora não tem como passar, não tem como passar aqui. Lojistas corriam para salvar as mercadorias. Logo, prédios ficaram ilhados. Moradores da região ribeirinha tiveram que sair às pressas. A Praça Jerônimo Monteiro virou um grande rio e com a principal via da cidade interrompida, o trânsito deu um nó.
Olha, continua chovendo muito, como vocês podem ver, olha, a rua 25 de março está totalmente tomada pelas águas. O que preocupa é que o nível está subindo de 5 em 5 minutos, está subindo mais. E aí, ó, é a hora do desespero dos moradores. O bairro Baiminas e Coronel Borges foram totalmente invadidos pela água. Até animais procuravam um lugar seco para se proteger. Muito mesmo, porque tem uma correnteza muito forte embaixo da casa, porque tem a idosa e tem uma menina especial, né? A gente fica com medo, né? É melhor sair do que, né? O bairro Valão foi onde a água chegou primeiro. Por aqui, quem mora na região ribeirinha, todas as casas foram invadidas. E é nessa hora que toda a população cachoeirense mostra a solidariedade. O Luiz Antônio perdeu tudo, mas a ajuda veio de conhecidos e desconhecidos. E junto, coragem para enfrentar o que ainda vinha pela frente. Igual eu perdi muitas coisas, o pessoal para baixo também perdeu muito. Meus amigos aqui, tá todo mundo um ajudando o outro, você vê, ó, todo mundo um ajudando o outro aqui, mas graças a Deus tá tudo dando certo. E agora daqui para? Agora é trabalhar. Trabalhar, os amigos ajudar a gente aí e vamos trabalhar para ver o que a gente consegue. O rio Itapemirim subiu mais de 6 metros. À noite, as pessoas tiveram de ser resgatadas de barco. Por volta das 8 horas da noite, a água já tinha tomado conta de toda a região às margens do rio Itapemirim. Gente, agora o nível do rio realmente está subindo e está num nível muito crítico. Uma das principais vias de acesso aqui é a Avenida Beira-Rio. Olha só, as pessoas nas pressas tentando salvar as coisas de dentro dos comércios. Realmente uma cena muito triste. A água invadiu estacionamentos e lojas. Bairros ficaram totalmente ilhados, pessoas ficaram presas em suas casas. O seu Edson se arriscou para ver a oficina, mas já era tarde, a água já tinha invadido. Eu vim só para dar uma olhada, nem esperava que eu encontrasse aquilo ali. Mas a minha garagem já está com 50 centímetros de altura, mais ou menos, de água. Qual que é o sentimento agora, hein? É difícil, mas ainda fico assim, pensando que ainda tem gente muito pior, né? Nessa hora a gente vê que para nós não é nem tanta coisa, né? Mas imagina para quem está perdendo as coisas nesse momento, né? Vida também, né? Que é mais importante, o bem maior, né? Com o barco, as pessoas eram resgatadas de suas casas e muita atenção, pois a água subia muito rápido. Seu Gedeão era um dos salvadores. Eu fico muito triste por nós estarmos passando por essa situação onde nós não esperávamos acontecer o que está acontecendo, mas eu estou aqui pronto para ajudar e eu espero que Deus tome conta dessa cidade, porque estão muitas pessoas represadas, alagadas, muito triste. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Bem, em Cachoeiro de Itapemirim e distritos foram mais de 300 desalojados e cerca de 350 desabrigados. Bom, e o domingo foi também de muita limpeza e de começar a contabilizar os prejuízos causados pela tragédia. No domingo pela manhã, o nível do rio Itapemirim ainda não tinha baixado. As ruas continuavam alagadas. Na casa de seu João, a água foi no teto. A minha esposa teve que ir para o segundo andar e está lá até agora que eu não tenho como deslocar ela. Olha aqui a situação da onde a água chegou. Eu moro aqui há 50 anos, eu nunca vi nada parecido. Assustador. Isso aqui é assustador. Isso aqui me deixou... Eu não consegui dormir essa noite. Difícil. Me deu um estado emocional tão forte que eu não consegui dormir. Ruas e calçadas ficaram tomadas pela lama e mercadorias perdidas. Paredes e portas dos comércios foram arrancadas pela força da água. Em alguns locais não sobrou nada. Na loja de seu Moser foi quase tudo perdido. A situação precária, a gente perdeu praticamente tudo, né, cara? Não deu tempo de salvar nada? Infelizmente não deu, muito pouca coisa. O cenário era mesmo desolador. Pontes estavam obstruídas com muito lixo trazidos pelas águas. A ponte de pedestre perdeu o corrimão. A gente está dentro de uma galeria aqui próxima à Avenida Beira-Rio, para que vocês tenham uma ideia da quantidade de água e lama que entrou aqui dentro dessa galeria, onde concentra-se restaurantes, lojas. Olha só, eu tenho 1,86 m. A água chegou aqui, ó. Abastecida para a volta às aulas, essa papelaria teve um grande prejuízo. Perdemos bastante coisa, infelizmente, justo agora, no volta às aulas, né? Está preparado para receber as pessoas para comprar o material das crianças, né? Infelizmente, ficamos nessa situação. Na academia de Rafael, muita lama. O andar de baixo ainda estava coberto pela água. O que fazer? A gente não sabe o que fazer. É limpar, tentar reorganizar tudo
Por sorte, ontem de manhã a gente veio para cá, tirou muita coisa do chão, a gente tem um andar de cima, subiu com muita coisa, mas maquinário, 100 quilos, 200 quilos de peso, a gente teve que deixar. Eu tenho uma sala aqui embaixo ainda, que está com água no teto ainda, eu não sei quanto que eu vou conseguir entrar nessa sala para poder limpar. A enchente danificou o calçadão e muita sujeira trazida pelo rio ficou espalhada. Na Avenida Beira Rio, comércios foram varridos. Essa loja de colchões perdeu tudo. É triste, mas vamos fazer o quê? É obra da natureza. E agora, hein? Agora tem que botar a cabeça e vamos embora de novo. No centro da cidade, nenhum comércio escapou. O cenário era de pura destruição. Parecia um filme. A água chegou a aproximadamente 1,80 m, né? Então invadiu todo o primeiro andar do nosso comércio. A gente trabalha com ramo de alimento, lanchonete e restaurante. A gente previu o que aconteceu em Conha, em Castelo, e a gente conseguiu retirar toda a mercadoria para o segundo andar. Mas o equipamento mais pesado de refrigeração, freezers, geladeiras, balcões refrigerados, ficou tudo boiando dentro do comércio. Para o representante da Associação Comercial de Cachoeiro, um prejuízo incalculável. Uma devastação total, perdas irreparáveis, muitas vidas, muito prejuízo material. E agora, enquanto associação comercial, o que nós temos que fazer é procurar para o comércio de Cachoeiro linhas de crédito aí que possam facilitar essas pessoas que perderam tantas coisas para poder reabilitar os seus comércios. Que coisa, hein? Bem, Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com outras informações sobre as chuvas aqui na região sul. Uma boa noite para vocês e até lá. Obrigada, Samuel. Bom, já nas regiões norte e noroeste do estado, a preocupação é com o nível do Rio Doce, que subiu muito depois das chuvas fortes que atingiram o estado de Minas Gerais. Em Colatina, o rio já ultrapassou o nível de inundação, né? São mais de 7 metros. Nós vamos direto à nossa redação, lá em Colatina, conversar com o Altemar Collin, que tem mais informações pra gente. Altemar, como que está o clima da população aí na cidade? Boa noite para você. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo, aqui de Colatina. É claro, o assunto não poderia ser outro. O clima de muita apreensão marcou esta segunda-feira aqui no município colatinense. Muitas pessoas se prevenindo, retirando móveis de casas próximas ao rio. A parte central da cidade ficou cheia de pessoas acompanhando a subida do nível do Rio Doce. O clima era de muita preocupação e ainda é. Muitas lojas abriram as portas com mercadorias suspensas, outras nem abriram. Em Colatina, o Rio Doce atingiu a cota de inundação 6,20 metros na madrugada desta segunda-feira. Pela manhã, já era possível ver a água invadindo alguns pontos da cidade, como neste local no bairro Marista, onde o rio Santa Maria, afluente do Rio Doce, invadiu este trecho da rua. Pela manhã estava assim. Já à tarde, com o nível do rio subindo, a rua ficou ainda mais tomada pela água. Em Maria das Graças, a cheia do Rio Doce também invadiu o quintal de algumas casas. Também foram registrados pontos de alagamento nos bairros Vila Lenira e Martinelli. Na travessa Ângelo Giurizato, a galeria transbordou. Beco do cinema já tá enchendo, ó. Agora é pouca coisa, já vai encher, essa vai colar. Pessoas em áreas de risco foram orientadas a deixar suas casas e ir para locais seguros. Foi o que a Elisângela fez logo pela manhã. Já estou prevenindo desde ontem, porque ninguém sabe, né, de uma hora por outra, o rio cada dia está subindo mais. Hoje está bem mais cheio do que ontem, então é melhor a gente prevenir mais rápido do que deixar acontecer, porque já é a segunda vez, né? Aí esperamos que quando chegar a gente já saímos. E o sentimento na manhã desta segunda-feira aqui em Colatina é de apreensão. Muita gente veio aqui para a Avenida Beira Rio para acompanhar o nível do Rio Doce, que continua subindo. A previsão é essa, que nas próximas horas o nível do rio continue a subir. Muita gente aqui acompanhando e preocupado com essa situação aqui em Colatina. Triste e preocupada, porque em 2013 nós ficamos tudo alagado, né? Assim, eu não, porque eu moro no alto.
Mas eu estava dentro do Silva-Vidas com a minha mãe, eu fiquei lá dentro preso, que a gente não podia sair para lugar nenhum. Era tudo na base do helicóptero para chegar as coisas, né? Mesmo que eu não tenha ninguém mais que mora em Verde Rio, esse ano também não tem ninguém mais, mas ainda fica preocupação, né? Porque os outros precisam trabalhar, aí se interditar tudo. Aí fica difícil para todo mundo, para nós também, né? Aqui na Colatina, né, sempre já teve em 2013 esse desastre aí, né? Esperar ter de novo não é difícil, né? Mas a gente fica aí, né? Na expectativa, né? Qualquer momento, tipo assim, todo mundo fica preocupado, né? Por volta de 1h da tarde, o nível do Rio Doce já era de 6 metros e 85 centímetros. Às 3 horas, o nível do Rio Doce subiu para 7 metros e 10 centímetros, com tendência de continuar subindo. São quase 6 metros a mais que o normal para essa época do ano. No comércio, o clima também era de preocupação. Vitrines vazias, aos poucos foram preenchidas. Algumas lojas nem abriram as portas. Outras funcionavam com mercadorias suspensas. Eu, como já peguei 3 enchentes, dessa vez eu tirei nessa altura que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Nessa faixa aqui. Sendo que em 1979 a água veio nessa altura aqui, em 1979. Em 2013 ela veio nessa altura aqui e por precaução ontem eu tirei nessa altura, a loja inteira. Tá prevenido, né? Tem que ficar prevenido, porque nós comerciantes aqui já pegamos 3 enchentes surpresas, viu? E dessa praticamente a gente não poderia ser pego de surpresa, por isso houve a prevenção da maioria dos comerciantes. Até a tarde desta segunda-feira, a Defesa Civil registrou pelo menos 5 pontos de interdição devido ao risco de desabamento e 22 pessoas desalojadas. O município já preparou um plano de contingência e abrigos serão disponibilizados para a população, caso seja necessário. A princípio, a gente orienta todo morador que sofre por uma interdição a procurar casas de parentes, né, família, amigos, mas se nós vemos a situação daquele morador e ele não tem para onde ir, ele deixa de ser um desalojado e passa a ser um desabrigado. Então, aqui na cidade, por conta desse risco todo que está acontecendo, nós estamos já junto ao gabinete de crise, já foi mobilizado os abrigos temporários, né? Esses abrigos vai atender toda a população afetada com esse risco, né, de inundação e de movimentação de massa que está acontecendo aqui na cidade por conta das chuvas. Outra preocupação por aqui é sobre a qualidade da água. O diretor do Sanear, órgão responsável pela distribuição e tratamento da água no município, tranquiliza a população e garante que não há motivos para preocupação por enquanto. Em relação ao tratamento, o consumo da água totalmente tranquilo, a população pode ficar tranquila em relação à qualidade da água. O tratamento de água da cidade ele encontra normal, essa cheia do Rio Doce não atrapalha em nada. No momento, para você ter uma noção, a turbidez encontra-se em 560 NTU, o Sanear tem a capacidade de tratar entre 1.500 até 2.000 NTU, é o tratamento normal, ou seja, a turbidez ainda está baixa em relação à cheia. E em meio a tanta apreensão, um deslizamento de terra acabou derrubando uma casa no bairro Nossa Senhora Aparecida, aqui em Colatina. Foi na manhã desse domingo, ninguém se feriu. O curioso nesse fato foi o resgate de 3 cães que ficaram presos nos escombros. Um grande susto para os moradores vizinhos ao imóvel que desabou por volta das 9h30 da manhã deste último domingo, dia 26, na rua José Lima, no bairro Nossa Senhora Aparecida, parte alta da região norte de Colatina. Segundo a Defesa Civil do município e Corpo de Bombeiros, o barranco que ficava na parte de trás não suportou o grande volume de água das chuvas constantes dos últimos dias e cedeu, derrubando a casa de 3 pavimentos. O imóvel estava em fase final de construção. Na hora do desmoronamento não havia ninguém no local, por isso não houve vítimas. Os escombros atingiram um carro que estava estacionado nas proximidades e também um poste, danificando parte da rede elétrica. Após o incidente, foi descoberto que 3 cachorros estavam parcialmente soterrados. Os bombeiros, com auxílio da Polícia Militar e servidores da Prefeitura, conseguiram resgatar com vida
os cães. Uma cena emocionante em meio à destruição. Após resgatados, os animais foram levados para um centro veterinário de uma faculdade de Colatina. Em meio a tantos acontecimentos trágicos e tanta apreensão e preocupação da população colatinense, esse fato aí que deixou inclusive a população lá do bairro Nossa Senhora Aparecida realmente muito satisfeita com a atuação dos bombeiros, contou aí, como você viu, com o apoio da Polícia Militar e também de servidores da Prefeitura de Colatina, salvando esses 3 cães que estavam parcialmente soterrados. Voltamos agora ao estúdio aí em Vitória, mas daqui a pouco a gente retorna aqui no Link Espírito Santo, trazendo mais informações sobre a cheia do Rio Doce aqui na região noroeste. Obrigado, Altemar. Até daqui a pouco. O link vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver que o ministro do Desenvolvimento Regional sobrevoou o estado e prometeu ajuda para áreas mais atingidas pelas chuvas. Estamos de volta com o link. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, esteve ontem aqui no Espírito Santo e prometeu ajuda federal para a reconstrução das cidades mais afetadas. O governo do estado estima que serão necessários 300 milhões de reais para reerguer casas, pontes e reconstruir as estradas. Depois de sobrevoar as áreas atingidas pelas chuvas no estado, o ministro do Desenvolvimento Regional se reuniu com o governador e com a equipe de governo. Como foi hoje o sobrevoo, o senhor vendo a situação toda dos municípios que foram atingidos? Olha, muita tristeza, porque a gente tem ideia, a água já baixou em grande parte, mas ainda muitas regiões alagadas, muita destruição. A gente sobrevoou algumas áreas que infelizmente tiveram vítimas, levaram a esses 9 óbitos. Então a gente vê a fragilidade que essas cidades têm frente àquela geografia, àquela topografia. É essencial que a gente refaça esse ordenamento territorial, retire essas famílias dessas zonas de risco para poder evitar ao máximo a perda de vidas humanas. O governo federal tem 90 milhões de reais para destinar a ações da Defesa Civil em todo o país. No entanto, ainda não se sabe quanto vai ser destinado ao Espírito Santo. Um levantamento parcial já foi feito pelo governo em relação ao primeiro impacto na sexta-feira retrasada, mas há necessidade que ainda sejam analisados quais os danos em relação ao segundo impacto recente agora no sábado. Sabendo da demanda apresentada pelo governo do Espírito Santo, aí sim poderemos analisar qual é a disponibilidade orçamentária e financeira que o Ministério da Economia detém esta capacidade de verificar o que é possível e o que não é possível, porque acreditamos que esses recursos sejam vultosos. Na próxima quinta-feira, o ministro retorna ao Estado com o parecer do Ministério da Economia, que vai definir quanto vai ser investido nas obras de recuperação das cidades afetadas pelas chuvas. O primeiro passo é a questão do reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública. Esse reconhecimento é feito de maneira muito célere. Depois que é reconhecido, você tem acesso aos recursos, principalmente esses recursos de assistência e socorro às vítimas e também de restabelecimento de serviços essenciais. O trabalho e a análise emergencial ela é mais rápida. Então, abre-se uma conta no Banco do Brasil, em nome desse município, já se repassa o recurso solicitado e já entrega o cartão da Defesa Civil para que o prefeito possa utilizar isso nessas ações mais emergenciais. Para definir o valor que será destinado ao Espírito Santo, o governo do estado precisa apresentar planos de ação ao governo federal. Vamos fazer um pleito objetivo nessa semana pelos planos de trabalho que estamos fazendo, que são obras de infraestrutura de recuperação em 4 grandes áreas. A área de habitação, que vai ser uma necessidade pela quantidade de casas que estão condenadas ou que foram destruídas. A área de rodovias estaduais, de recuperação das rodovias. Pontes, nós já temos só os 4 municípios, 124 pontes destruídas, e isso vai mais do que triplicar nesses
nesses outros 22 municípios, e a área de infraestrutura urbana, para a destruição das ruas, dos calçamentos, em torno de 300 milhões de reais, que é o valor que nós vamos ter para isso, um pouco mais, talvez, agora com mais municípios que entraram, mas nós já temos um valor estimado, mas o plano de trabalho, esse detalhamento, ficará pronto agora, nesses primeiros dias da semana, para que quinta-feira, né, a gente apresente no detalhe para a equipe do ministro. A Assembleia aprovou hoje, em caráter de urgência, o projeto que cria o cartão Reconstrução ES. A medida é um auxílio financeiro de R$ 3.000 para as famílias de baixa renda vítimas das chuvas que atingem o Espírito Santo há mais de uma semana. O projeto de lei autoriza ainda o subsídio de juros para financiamentos especiais que serão concedidos a famílias com renda superior a 3 salários mínimos ou a empresários que tiveram prejuízos por conta do desastre. E micro e pequenos empresários das cidades atingidas pelas enchentes vão receber também o apoio do Sebrae para recomeçar aí os seus negócios. Quem tem as informações para a gente é o Rodrigo Schroeder. É isso mesmo, Fabiano, Adriana, você de casa. A primeira equipe do Sebrae já foi para o sul do estado, né? Foi para as cidades de Iconha e Alfredo Chaves. E para explicar como está funcionando esse trabalho, está aqui comigo o superintendente do Sebrae, Pedro Rigo. Então é isso, né, Pedro? Hoje uma equipe do Sebrae já foi lá para a região sul. Essa equipe foi para a região sul, prioritariamente Iconha e Alfredo Chaves, para conversar, para ouvir, para entender de fato as principais demandas do setor empresarial que precisa ser restabelecido nos municípios, porque a geração de emprego nessas empresas, da micro e pequena empresa nas cidades, é altíssimo índice, então a gente precisa se preocupar e dar esse apoio. Então, e a partir de amanhã, terça-feira, já tem uma equipe especializada do Sebrae com consultores já no atendimento, ou seja, já prestando o primeiro serviço, já à disposição para elaborar novos planos de negócio, para elaborar a reestruturação de cada comércio. Queria que você explicasse um pouquinho mais sobre esse trabalho, né? Hoje teve essa conversa aí com os empresários ali, né, os microempresários ali dessas cidades, estão ouvindo as demandas, o que foi perdido, como é que estão dando um norte mesmo, né? Na verdade o Sebrae quer ouvir, né, entender de fato a real demanda desses comerciantes, desses empresários. A partir daí, todos os nossos consultores especializados estarão à disposição. Precisamos elaborar plano de negócio, precisamos elaborar um projeto de reabertura dos negócios, precisamos às vezes elaborar um projeto de financiamento que essa empresa precisa, ou seja, esse é o trabalho que a equipe técnica do Sebrae está à disposição, somando esforços a uma força-tarefa que o governo do estado está liderando a partir da Secretaria de Desenvolvimento e da ADERES, e hoje nós estamos já com a parceria em andamento com o Sebrae, finalizando de fato uma proposta de um financiamento específico, com taxa de juros reduzida, e o Sebrae se colocando à disposição para ser avalista desse empresário que precisa tomar empréstimo. Então, o Sebrae vai entrar com 80% do aval, é mais uma força para esse empresário que tanto precisa nesse momento. A gente está falando aí, né, que a equipe foi hoje para Iconha e Alfredo Chaves, mas também vai para outras cidades do sul e também outras cidades afetadas no fim de semana também com as enchentes, não é isso? Durante o final da semana, a equipe do Sebrae, a diretoria do Sebrae já se reuniu, nós já ampliamos para R$1 milhão o valor que nós vamos estar investindo inicialmente nas consultorias, porque mais municípios sofreram com essas chuvas de sexta e sábado, então nós já estamos agora com uma outra frente de trabalho se formando para que a gente possa atender Cachoeiro, Castelo, construção do Castelo, a micro e a pequena empresa, principalmente nessas cidades que foram atingidas. Você pega, por exemplo, Alfredo Chaves, 70% dos empregos da cidade são de micro e pequena empresa, o restante é emprego público. Você pega Iconha, 59% dos empregos gerados em Iconha são de micro e pequena empresa. E assim, essa importância que tem a micro e pequena empresa nessas cidades, e a gente precisa juntar parceiros, aí nós estamos com a Federação da Indústria, Federação do Comércio, CDLs, associações comerciais, todos juntos na busca da gente, o mais rápido possível, restabelecer essa economia que é tão importante para as cidades. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse, né, com os micro e pequenos empresários que estiverem assistindo, como é que eles vão ter acesso a esse serviço, como é que a pessoa que se interessar pode procurar também o Sebrae nessas cidades? A partir de amanhã, as cidades que nós estamos atendendo primeiro, que é Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul, já vai poder procurar na sua cidade um ponto de atendimento
atendimento que o governo do estado está montando, que será identificado em cada cidade, onde a equipe do SEBRAE estará junto lá para fazer o atendimento de consultorias especializadas. Nessas outras cidades que foram atingidas agora, nesse final de semana, estamos montando e aguardando esse suporte do governo do estado. Vamos estar junto também, já nos preparando para a semana que vem, poder também atender esses empresários. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Conversei com o Pedro Rico, superintendente do SEBRAE, mais um reforço aí no apoio e ajuda, né, a diversos microempresários do Espírito Santo que também sofreram bastante com as últimas chuvas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Rodrigo. Em Linhares, no norte do estado, o nível do Rio Doce deve ultrapassar a cota de 5 metros na noite desta segunda-feira, bem acima da cota de inundação da cidade. Quem tem todas as informações pra gente é o Cláudio Alves. Boa noite para você, Cláudio. Olá, Fabiano. Boa noite, Adriana, e a você que nos acompanha. É isso mesmo. Essa é a grande apreensão dos moradores aqui de Linhares. A cota de inundação da cidade é de 3,45 metros e várias famílias até já deixaram suas casas e estão abrigadas em um ginásio de esportes aqui da cidade. Não teve jeito. Com a enchente do Rio Doce, os moradores do bairro Olaria tiveram que abandonar suas casas. Com a cheia, até os caminhões tiveram dificuldades para entrar. Essa moradora não conseguiu retirar as coisas a tempo e acabou perdendo tudo que tinha. Tá tudo alagado mesmo. Eu mesmo, minha casa, eu perdi tudo. Tudo que eu tinha eu perdi. A Defesa Civil esteve no local para dar o suporte e fazer o transporte dos moradores que não têm onde ficar. O rio subiu muito rápido, aumentou muito o volume de água e começou a alagar algumas residências. Então nós estamos desde manhã, logo após uma reunião que nós fizemos de um comitê de crise que nós montamos, nós estamos aqui retirando as famílias e seus pertences e levando para um abrigo público. Até o momento você sabe quantas famílias estão sendo retiradas, como é que está sendo? Olha, está meio tumultuado para a gente revelar isso aí agora, mas eu acredito que já foram umas 5 famílias já saíram. Nós estamos com 2 carros retirando, já chegou mais um agora, mas até o final da tarde eu estou prevendo tirar aí umas 8 a 10 famílias. E o destino dos caminhões e moradores foi o ginásio de esportes do bairro Conceição. Aqui, várias famílias desalojadas encontraram abrigo. É o caso da Cléria, que conseguiu levar consigo poucas coisas, mas ficou grata por ter saído com vida. E eu agradeço a Deus por eu ter saído com vida, eu e meus filhos ter saído de lá com vida, e não reclamo não, graças a Deus. Pouco a pouco, os caminhões vão chegando e trazendo os móveis e utensílios dos moradores. E a previsão é que mais pessoas devem chegar ao ginásio, pois o nível do rio deve ultrapassar os 5 metros hoje à noite. Bom, um comitê envolvendo a Defesa Civil e várias secretarias municipais de Linhares foi criado e está acompanhando a cheia do Rio Doce. A Defesa Civil Estadual dá suporte aos trabalhos. O cais do Porto de Linhares, onde estão as réguas de medição do Rio Doce, tem sido um dos locais mais visitados pelos moradores ribeirinhos e autoridades diversas que estão monitorando o nível do grande manancial. Até este domingo, a cota de inundação, que estava em pouco mais de 3,40 metros, mudou rapidamente nesta segunda-feira. Em pouco tempo, aqui no Cais do Porto, é possível ver o nível de preocupação. Ao fundo, nós temos uma régua que praticamente foi toda tomada pela água. Ela marca 4 metros e, como nós estamos vendo, foi tomada. Agora, a marcação por volta das 10 horas dessa segunda-feira é de 4 metros e 20 centímetros no nível do Rio Doce. Por causa desta preocupação, Linhares criou um comitê de crise. Hoje, uma reunião de emergência tratou da situação de moradores ribeirinhos e do residencial Rio Doce, locais com riscos de inundações. Coronel Jones, secretário municipal de Segurança Pública, afirmou que o município está preparado para a possibilidade de uma cheia ainda maior que a constatada nesta manhã. Na verdade, nós temos 3 pontos que são mais sensíveis,
que é o Residencial Rio Doce, que também estamos preparados. A gente pode tranquilizar o nosso pessoal ali do Residencial Rio Doce, porque caso haja um excesso, né, de chuva e haja um alagamento, todos eles serão notificados, e é um processo também, não é um processo que pode ocorrer de uma hora para outra, então não há risco. Por exemplo, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas de haver um risco, eu estou dormindo, pode acontecer. Não existe esse risco, né? O que a gente poderia ter ali é um processo de inundação que, na verdade, está sendo monitorado e tudo está sendo preparado no caso de tirar aquelas famílias de lá. E nós temos a situação do bairro Olaria, que é uma situação que recorrente, né? Todos os anos nós temos esse problema, quando o Rio Doce excede a sua cota, e temos o problema das estradas vicinais, particularmente ali naquela região de São Rafael, que é uma região montanhosa. Pode haver alguma interdição, mas a Secretaria de Agricultura que aqui estava, a Secretaria de Obras, estão preparadas para desobstruir as estradas e facilitar o acesso dos nossos produtores rurais, se for o caso. A Defesa Civil fez plantão neste final de semana, recebendo informações sobre as águas do Rio Doce e pontuou que existem até agora riscos de alagamentos. Porém, há preocupações com possíveis inundações. A nossa cota de alerta é 3,30, de inundação 3,45. Então nós já estamos com 4 metros praticamente, já está bem acima da cota. Mas ainda o Olaria não tem residência com água. Qual é o ponto de apoio de informações eficaz para que a população não caia em fake news? Olha, nós temos as secretarias, nós temos a Defesa Civil, que provavelmente vai estar passando todas as informações, a comunicação do município. Essas são as informações oficiais, porque às vezes as pessoas, até por questão do desespero no momento, acabam falando ou entendendo mal, mas procure sempre pegar as informações oficiais do município, que nós vamos estar informando a comunidade todas as vezes que surgir algo diferente. Para não prejudicar o escoamento da produção local, a Prefeitura faz monitoramento nas estradas do interior da cidade. Preocupação maior está na comunidade chamada São Rafael, onde há o registro de estradas com riscos de rompimento. Olha, os que estão mais longe da calha do Rio Doce, não estão sujeitos a essa área de inundação, pode estar propício a acontecer algum outro tipo de problema, queda de barreiras, árvores, obstruções de estradas, né? A Secretaria de Agricultura, ela trabalha juntamente com a Obras, isso é uma aptidão da Secretaria de Obras, mas a gente tem uma conjunção para tentar resolver esses problemas junto com o pessoal da patrulha mecanizada. Também colocamos nossos maquinários à disposição dos produtores para poder resolver isso e voltar ao fluxo das estradas que forem atingidas nesse momento de chuva intensa. Pois é, o bairro Olaria, que fica na região mais baixa de Linhares, às margens do Rio Doce, começou a alagar ainda durante a madrugada. A nossa equipe esteve por lá durante a manhã para acompanhar a situação dos moradores que já estavam bastante apreensivos. Nossa equipe percorreu os pontos mais críticos de Linhares nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. A preocupação dos moradores do bairro Olaria aumentava cada vez mais à medida que o nível do Rio Doce subia. A dona Edna foi uma das primeiras moradoras a deixar a casa onde mora. Disse que era para ir arrumar abrigo para as pessoas que não têm lugar de ficar. Aí, como diz, eu não tenho onde ficar, eu até liguei para ele hoje que é para arrumar um abrigo, que eu não tenho onde morar, para botar minhas coisas. Minhas coisas já estão tudo até arrumada. A casa já está toda arrumada já, os trem. No antigo cais do Porto do Rio Doce, a movimentação foi intensa durante todo o dia. Moradores e pessoas que cultivam plantações em pequenas ilhas ao longo do Rio Doce acompanhavam de perto a subida do rio. A Fundação Renova usou máquinas para elevar as ensecadeiras na foz do Rio Pequeno, que deságua no Rio Doce. A barragem que existia aqui foi reaberta no final do ano passado. E agora, para impedir que os rejeitos de minério cheguem à Lagoa do Paranã, a Fundação elevou os níveis da barreira de proteção. Nossa equipe também foi até o Residencial Rio Doce, o conjunto de moradias do Minha Casa Minha Vida. O residencial fica a cerca de 700 metros de distância do Rio Doce e ainda não havia sinais de alagamento. É isso aí, a nossa equipe continua em alerta e acompanhando toda essa situação das fortes chuvas que caem em todo o norte do Espírito Santo. Por hoje é só, eu retorno à Vitória com você, Fabiano, Adriana, boa noite. Obrigada, Cláudio. Bom, o link vai agora para mais um rápido intervalo e no próximo bloco o Corpo de Bombeiros atualiza a situação aqui no estado por causa das chuvas.
E agora a gente acompanha como está o trânsito aqui na capital, Vitória. A gente tem imagens ao vivo ali do trevo de Goiabeiras. Trânsito tranquilo ali para o horário, né? Nos dois sentidos da via, trânsito bem tranquilo nesse momento. Agora são 7h43. O Link Espírito Santo volta já. E agora a gente volta a falar do clima de tensão no noroeste do estado por conta do nível do Rio Doce, que subiu muito depois das fortes chuvas que atingem o estado de Minas Gerais. Ontem, comerciantes de Colatina retiraram móveis e eletrodomésticos das lojas com medo da enchente. O Altemar Collin volta a falar com a gente e traz essas informações. É com você, Altemar. Ok, Adriana, Fabiano, boa noite mais uma vez aí a todos que nos acompanham também aqui no Link Espírito Santo, de volta aqui de Colatina, trazendo as informações sobre a cheia do Rio Doce. O clima foi de muita apreensão também no domingo, quando surgiu a informação de que o rio atingiria a cota de inundação, o que aconteceu por volta das 3h30 da madrugada desta segunda-feira. A população ribeirinha foi alertada e vários comerciantes se precaveram, esvaziando os estabelecimentos onde a água da cheia pode ainda chegar. Já no sábado, as autoridades começaram a alertar a população de Colatina sobre uma iminente cheia do Rio Doce, devido às chuvas em vários municípios do estado de Minas Gerais. Além disso, acima do município de Colatina, existem duas hidrelétricas, a de Aimorés e a de Mascarenhas. Não suportando tanta água, as comportas são abertas de tempo em tempo, o que aumenta o volume do rio. No início do domingo, o nível estava em 4 metros, indo a 4,80 por volta das 3 horas da tarde, e atingiu a cota de alerta 5,70 metros às 19 horas. As autoridades alertaram aos comerciantes de ruas no centro para que se antecipassem e retirassem as mercadorias, evitando possíveis prejuízos. Um carro de som rodou por várias ruas, alertando sobre a chegada do Rio Doce ao nível de inundação, 6,20 metros, nas primeiras horas da madrugada de segunda-feira. O que se viu à tarde e à noite foi muita gente nas ruas, muito movimento de carros e pessoas esvaziando as lojas com receio de uma cheia, igual à última, que aconteceu no final do ano de 2013. Dona Irene é proprietária de um restaurante e se emociona ao relembrar o que passou há cerca de 6 anos. Hoje eu já chorei umas 3 vezes já de lembrar do que foi em 2013, do que foi de 2013 até hoje, né? Que não foi fácil superar, eu ainda não superei 2013. Eu estou ainda com 2013 entalado na garganta, né? Então, esse ano vai ser diferente. A água pode vir, ela pode tomar espaço dela, mas ela não vai me prejudicar dessa vez, não. Nós aqui, preferimos não esperar para pagar para ver, não. A gente vai tomar as providências todas que tem que ser tomada. Já retiramos, desmontamos a casa toda, porque em 2013 a gente teve muito prejuízo, então eu não quero ter esse prejuízo de novo esse ano, não. A melhor atitude é desocupar o espaço, né? Que a água está vindo aí e ela quer o espaço dela. Então a gente vai sair para não ter muito prejuízo. Já foi falado, né, que vai inundar a cidade, então a gente está precavendo para evitar o pior, né, ter prejuízos grandes. E não é fácil, né, tomar prejuízo. Você já sabe da minha história, então a gente está, os comerciantes aqui no geral, a gente movimentando desde a parte cedo nesse domingo, para que não venha ter prejuízos grandes, né? Parece que está tudo começando igual aquele dia. A gente está muito apavorado e muito assim, ansioso, né? De que passe logo esse momento. Essa aqui é a primeira loja que a gente está tirando, que está perto do rio. A gente não sabe o que está vindo aí, então vamos tirar para evitar maiores danos, né? Outra preocupação dos colatinenses é com o Rio Santa Maria, que também está acima do nível e já começou a inundar áreas ribeirinhas. O pier no cais do Porto, na Praça Sol Poente, foi totalmente coberto pelas águas do Rio Doce. O clima de apreensão desperta em muitas pessoas a solidariedade. Muitos voluntários se juntaram a amigos e até a desconhecidos para ajudar nessa hora, como foi o caso da Cris, que é dona de uma loja de confecções e foi ajudar na retirada de mercadorias
mercadorias nesse estabelecimento. Eu vim como voluntária, né? Porque a minha irmã trabalha aqui, o povo está muito passeando, olhando o rio, mas a gente precisa da comunidade chegar junto, né, e ajudar, abraçar a causa que o povo está aqui na batalha para não perder suas mercadorias. População nas ruas preocupada em reviver momentos trágicos iguais aos de 2013. E para muitos também uma lembrança ainda da grande enchente de 1979, uma das piores de Colatina. Para os comerciantes das possíveis áreas atingidas, mais um momento de apreensão. Essa preocupação de algumas enchentes que nós já passamos, o estado de alerta é iminente, então a gente tem que sim orientar alguns comerciantes que têm capacidade de desocupar. Eu acho que é interessante desocupar aqueles que tá todo mundo de alerta, aquele que não desocupou está tudo montado, né? Então é um momento assim de observar os dados. Preocupação que começou aí já no último sábado, durante todo o domingo, muita apreensão aqui no município de Colatina. E o fim de semana foi marcado também por deslizamentos de barrancos aqui no município. Os incidentes aconteceram em 2 pontos diferentes. No sábado, pela manhã, foi registrada a queda de um barranco que atingiu parcialmente uma casa no bairro Carlos Germano Naumann. O impacto destruiu a parede dos fundos da residência e atingiu alguns pertences pessoais dos moradores. O outro deslizamento foi no bairro Simonace. Na madrugada de sábado, um barranco deslizou e também atingiu parte dessa casa. Na hora desses incidentes, chovia muito em Colatina. Em nenhum dos casos houve feridos. Infelizmente, portanto, nenhum ferido, né? Nenhum desses deslizamentos de terra causando aí, portanto, feridos em Colatina. A gente continua acompanhando toda essa situação aqui de cheia do Rio Doce no município de Colatina e também região e, é claro, trazendo sempre os detalhes aqui para a nossa população. Voltamos ao estúdio em Vitória com vocês. Obrigada, Altemar. E uma notícia acaba de chegar. O comitê de crise que acompanha a situação das chuvas em Colatina, na região noroeste do estado, confirmou agora há pouco que as comportas das usinas hidrelétricas de Mascarenhas e Aimorés foram abertas e que o volume de água deve chegar a Colatina durante essa madrugada. A estimativa é de que o nível do Rio Doce, que já está em 7 metros e 20 centímetros, possa chegar aí aos 8 metros. Isso significa que esse volume de água deve provocar o alagamento do perímetro urbano de Colatina. Então, a orientação é para que os moradores que estão próximos ao Rio Doce desocupem essas áreas. Nós estamos acompanhando a situação e assim que a gente tiver novas informações, nós atualizaremos no nosso site, o Sim Notícias. O Corpo de Bombeiros atualizou a situação das chuvas aqui no estado. A preocupação é maior na cidade de Alegre e o número de desabrigados e desalojados não para de subir. A gente volta a falar com o Rodrigo Schroeder, que tem mais informações para a gente. É isso mesmo, Adriana, Fabiano. Para você de casa aqui comigo, o Coronel Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, que vai falar para a gente sobre esses números. Então é isso, né, Coronel? Já são mais de 10 mil pessoas fora de suas casas em todo o Espírito Santo, não é isso? É verdade, nós estamos aí em precisamente 10.089 pessoas, muitas dessas, mais de 2.000 em virtude do aviso de alerta de possibilidade de rompimento da barragem de PCH Francisco Grossa ali em Alegre. A tendência é que esse número aumente ainda no dia de hoje, pelas cheias do Rio Doce, tanto em Colatina quanto em Linhares. Já tem bairros sendo alagados ali. O final de semana foi de bastante trabalho. Começamos com a limpeza da cidade de Conha, junto com o Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Polícia Militar e um grande corpo de voluntários que participou junto conosco ali nesse processo de levar esperança e a possibilidade de um novo dia à população de Conha. Também foi feito equipes de limpeza para Alfredo Chaves, para Vargem Alta, para os municípios que tiveram decretação de estado de calamidade pública, ao mesmo tempo que estávamos ali em operação em virtude das fortes chuvas que atingiram outros municípios da região sul do estado, como Castelo, Conceição do Castelo, Iuna, Irupi, cidades que foram bastante castigadas de sexta para sábado, e estamos ainda hoje num trabalho de resgate de pessoas ilhadas, de auxílio humanitário, levando alimentação, água a essas pessoas, haja vista que mais de 124 pontes foram danificadas nas rodovias e nos acessos que ligam os municípios aos seus distritos, estradas danificadas, e isso faz com que a gente intensifique mais as ações de governo. Corpo de Bombeiros Militar, junto com o Governo do Estado do Espírito Santo, todas as secretarias de Estado,
imbuídas de um esforço extraordinário para levar proteção, levar segurança, levar auxílio, levar ajuda e atenção aos munícipes que se encontram em situação de bastante desgaste emocional, desgaste físico e também material. Você falou de Alegre, né? É a cidade que reúne o maior número de pessoas fora de casa também. Como está a situação dessa barragem? A barragem está sendo monitorada de forma física, há alguns reparos sendo estabelecidos no dia de hoje. Tão logo a empresa responsável pela barragem deu o ok, que está tudo em condições normais, vai ser dado também a autorização e o ok para que as pessoas retornem ao distrito de River. Lembrando que, apesar de Alegre ser o município com o maior número de pessoas fora de casa, foi Iconha e Alfredo Chaves que teve mais residências destruídas e mais pessoas fora de casa e de uma maneira mais duradoura. Sabe que essa situação, né, também atinge Minas Gerais. O senhor chegou a citar, né, as cidades de Colatina e Linhares. Como que está a situação, os alertas para aquela região? Nós temos alertas também para essa região. Nesse momento da entrevista, o Rio Doce em Colatina já aumentou mais de 50 centímetros da sua cota de inundação, já está atingindo algumas casas em alguns bairros. A previsão é que continue subindo ainda e amanhã chegue de uma forma mais intensa esse aumento no município de Linhares. A previsão de pancada de chuva para o estado do Espírito Santo ainda. O final de semana, segundo a meteorologia, prevê também chuva, principalmente para a região norte do estado. Estamos com as nossas equipes distribuídas, sempre buscando prevenção, proteção, salvamento de vidas. O senhor falou de salvamento de vidas, queria que o senhor falasse, a gente teve novas vítimas esse fim de semana, há pessoas desaparecidas, como está essa situação nesse momento? Tivemos 2 crianças, uma em Una e uma em Conceição do Castelo, mortas, infelizmente, para nossa tristeza. Não há pessoas desaparecidas, estamos com 9 óbitos no estado do Espírito Santo. O que nos entristece bastante e nos fortalece a força para continuar o trabalho de prevenção, de proteção, de salvamento, de ajuda humanitária, para que mais pessoas não venham fazer parte dessa estatística. Queria muito agradecer a sua presença e as suas informações aqui no Link Espírito Santo. Ok, e desejamos a todos aí que possamos passar por esse momento com tranquilidade, apesar de toda dificuldade, para que não haja mais óbitos em nosso estado. Assim a gente espera. Muito obrigado mais uma vez. Ok. Então é isso, gente. Mais de 10 mil pessoas ainda fora de casa aqui no Espírito Santo, e o Corpo de Bombeiros segue em alerta, auxiliando aí a toda a população que ainda precisa. Vamos torcer, né, para essa situação a cada dia, dia após dia, melhorar. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Rodrigo. Agora há pouco, o Corpo de Bombeiros fez uma atualização do número de desalojados e desabrigados. Agora são 11.180 pessoas fora de casa por causa das chuvas em todo o estado. E o Link Espírito Santo vai para mais um rápido intervalo, e no próximo bloco você vai ver que a estrada de ferro Vitória Minas segue interditada por causa das chuvas que atingem Minas Gerais e o Espírito Santo. A estrada de ferro Vitória Minas está interditada desde o fim de semana por causa das fortes chuvas que atingem Minas Gerais e também o Espírito Santo. O Rodrigo Schroeder tem as informações pra gente. É isso mesmo, as viagens estão suspensas desde o último fim de semana. No sábado, o trem até partiu aqui de Cariacica em direção à capital mineira, mas na cidade de Resplendor, já em Minas Gerais, teve que retornar aqui para o Espírito Santo. E o trem não saiu também de Belo Horizonte para Vitória no sábado. Essa medida foi adotada devido às fortes chuvas que afetam o estado de Minas Gerais. Os passageiros que tiveram a viagem cancelada têm a opção de pedir o reembolso em até 30 dias. A Vale não vai cobrar nada por isso. E eu conversei com algumas pessoas aqui que tentavam voltar para Minas Gerais e elas contaram como está sendo, né, esse retorno. Estava pretendendo retornar para Itabira hoje, porque igual amanhã mesmo a gente já tem um compromisso, né? Que já tá, as aulas já estão retornando. A minha filha mexe com salão e já tem clientes já ligando para ela, e todos que estão aqui de Minas, que se encontram aqui, eu acho que todos estão preocupados. A opção, até agora eu não fiquei sabendo não, né? Mas pela que a menina falou ali, é sábado em diante, né?
mas não vai dar para esperar não, vou ter que ir de ônibus. Você vai pedir o reembolso e voltar de ônibus? É, porque tá muito longe, a gente que trabalha, né? A gente acaba gastando mais ficando do que, né, pagando o ônibus e indo. Então eu vou pagar o ônibus e vou ir, é melhor, né? Os passageiros podem solicitar mais informações pelo 0800, que é 0800 285 7000, ou vir aqui no guichê da estação Pedro Nolasco, aqui em Vitória. Então é isso. Por enquanto, as viagens de trem, né, pela Vitória Minas, ligando aí a capital do Espírito Santo a Belo Horizonte, estão suspensas. Eu volto com vocês. Bom, em nota, a Vale não deu uma previsão de quando o trem de passageiros volta a circular. Tudo vai depender da melhora das condições do tempo. E uma forte chuva na tarde desta segunda-feira inundou várias ruas de São Mateus, no norte do estado. A Nariane Lopes tem mais detalhes. Foram quase 2 horas de trânsito interditado. A Avenida Gricaré, que fica no bairro Santa Teresa, aqui em São Mateus, ficou totalmente alagada. Os bueiros não davam conta da força da água. 2 horas de chuva foram suficientes para deixar São Mateus embaixo d'água. O córrego do Pamburral, que fica no bairro Santa Teresa, transbordou e o trânsito ficou interditado. No mercado municipal, que é um dos pontos turísticos da cidade, ficou alagado. Nesta outra rua, um carro ficou quase submerso com tanta água. São Mateus sofre com a chuva constantemente. Segundo informações da Secretaria de Obras da cidade, isso acontece por conta das tubulações antigas que não conseguem dar suporte o suficiente para o volume de água. E o Link Espírito Santo desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Mais notícias do Espírito Santo, da situação da chuva aqui no estado, você confere no nosso portal sinoticias.com.br. A gente se vê amanhã. Para você, uma ótima noite. Boa noite e até amanhã. Record News, informação para você crescer.